O trabalho mediúnico, portanto, é um convite constante ao autoaprimoramento, à disciplina, à adoção de hábitos de vida sadios, incluindo desde a alimentação regrada e comedida, aos hábitos de prece diária, silenciamento mental, leituras edificantes, estudo doutrinário, autoestudo e conduta cristã. Hábitos esses requeridos de todos os participantes da tarefa. Ainda pré-reunião. Em relação à preparação prévia dos participantes, recomenda-se também a participação em grupos de estudo e em demais atividades do Centro Espírita. Reflexões, autoconhecimento, realização do Evangelho no lar e demais requisitos tratados no item anterior. Embora também seja recomendável os demais dias da semana, no dia da atividade mediúnica, recomenda-se de modo especial aos participantes alimentação suficiente, sem excesso ou escassez, e regrada, sendo a última ingestão antes da atividade com tempo de antecedência à digestão. Então, não é comer nem em excesso nem em falta. Os dois dá problema. E ingerir a última alimentação com o tempo de que faça a digestão. Estar descansado o mais possível. Vai depender das circunstâncias do dia, mas o mais possível. Não é aquele dia o dia ideal para a gente fazer a faxina da casa ou para tomar as providências mais graves da nossa vida. Estar em equilíbrio físico, emocional e espiritual. Igualmente, todo tipo de atividade que possa gerar desgastes de qualquer ordem e sobreexcitação não deve ser realizada, ou, tanto quanto possível, deve ser evitada no dia da atividade mediúnica e até mesmo na véspera. Então, nós temos que tomar uma decisão muito grave, temos que fazer uma grande administração na nossa vida. Não é o momento adequado para essas sobreexcitações cerebrais, para essas preocupações de ordem que vai abalar mais emocionalmente. Na sala, agora já, preparação durante a reunião. Na sala da reunião mediúnica, os mentores já estão em atividade quando os participantes encarnados chegam ao local, o que é sugerido que ocorra com antecedência de 30 minutos ou até 15 minutos antes do início do labor. Por isso, devem adentrar-se em silêncio à sala de reuniões, onde deverão ser evitadas conversações e mantido o clima de leituras edificantes, prece e concentração. Então, entrou na sala, encerra-se as conversações e vamos estabelecer um clima de leituras edificantes, de prece, de concentração. Caso o participante tenha por hábito os exercícios sugeridos como preparação prévia, descritos no item anterior, será mais fácil para si, nesse momento, concentrar-se para a tarefa que ser realizada na ocasião. Sim, porque se nós não temos o hábito de fazer isso, essa concentração, eu não estou falando concentração específica do médium ostensivo, estou falando concentração amplo sentido, ela fica mais complexa. Conforme visto, a reunião mediúnica possui etapas preparatória, leitura e prece inicial, fase de comunicações, momento das passividades dos médiuns, transe mediúnico e intercâmbio com os espíritos comunicantes trazidos pela equipe espiritual, e a fase de encerramento, irradiação, optativa, prece final e avaliação da atividade realizada. Na fase preparatória, enquanto os médiuns ostensivos concentram-se em prece e já poderão fazer registros das presenças espirituais, ainda não se permitam, neste momento, a passividade ao nível de transe. Então, o que está querendo dizer até aqui? Está ali no momento da leitura do Evangelho, ou de uma obra edificante, enfim. É claro que ele já vai se concentrando, mas não é aquela concentração que vai gerar o transe, porque o transe gera a própria possibilidade de comunicação.
pois ocorrerá na etapa seguinte. A equipe poderá pensar nos mentores que estão presentes, na alta responsabilidade da tarefa, na alegria e no desejo de servir, dando o melhor de si, de modo a favorecer sua condição íntima para contribuir vibratoriamente em favor da atividade. Isso aqui está querendo dizer o que é concentração na fase preparatória, porque a expressão concentração tem uma aplicação muito técnica da concentração na fase de comunicações. Mas quando a gente diz a pessoa já deve ir se concentrando, é isso. É procurar ir se ligando à tarefa. Não é o concentrar para possibilitar o transe, que é o que o médium ostensivo vai fazer na fase seguinte, após a prece. Durante a fase de comunicações, os médiuns devem permitir-se o transe mediúnico. Agora entrou na fase de comunicação. Então, aquela concentração que era de alguma maneira branda, agora ele vai focar efetivamente, procurar limpar a mente e focar para possibilitar o deslocamento perispiritual. Então, durante a fase de comunicações, os médiuns devem permitir-se o transe mediúnico, aguardando o momento de iniciar a comunicação, ser psicofônicos, observando a oportunidade conforme o andamento das comunicações, sem interferências enquanto demais comunicações estiverem ocorrendo. A gente vai especificar isso melhor no módulo seguinte, na unidade 3. Mas o que está dizendo aqui é, se ele entra em concentração, desloca-se perispiritualmente, está em transe, se ele é psicofônico, ele tem que aguardar a vez dele, né? Não vamos atropelar mensagens. A equipe de apoio deverá permanecer desperta, ela não entra em transe. Nem o médium entra e dorme, né? Porque aqui, permanecer desperta, poderia alguém dizer, mas o médium então pode dormir. Não, o médium também fica desperto, ele só está em transe. A equipe de apoio deverá permanecer desperta, vibrando em favor dos atendimentos realizados, em prece, bem como mantida a atenção por parte do dirigente, do dialogador, em relação a todos os acontecimentos em curso. Principalmente os dois vão fazer essa administração, o dirigente de toda a equipe. Os assistentes participantes, que compõem a equipe de apoio, não devem interferir no diálogo que está sendo realizado. Compete a essa equipe, se presumir que o diálogo não está sendo adequadamente conduzido, vibrar em favor do dialogador, para que tenha mais facilidade de sintonia com os mentores, e não interferir pela fala, e tampouco pelo pensamento no diálogo em curso. Ou seja, eu estou ali vibrando, aí eu vejo que, na minha opinião, o dialogador não está indo pelo melhor caminho, ele não está usando a melhor estratégia de fala. Eu não só não vou interrompê-lo e me meter a falar, como também eu não devo pensar no que eu acho que ele devia dizer, porque senão eu começo a atuar pelo meu pensamento em prejuízo do dialogador. O que eu faço? Eu entro em prece pedindo que ele consiga uma aproximação maior com a equipe espiritual. Depois, na avaliação, eu posso até fazer referência, mas durante o diálogo, o assistente não pode se meter. Nem os outros médiuns de transe que eventualmente não estejam em comunicação. Os participantes devem manter ao longo da atividade o estado de paz interior e manutenção de sintonia com a equipe espiritual superior. Pós-reunião, o momento posterior da atividade mediúnica abrange desde os instantes que se seguem ao término da prece final até as horas subsequentes. Então, não é só final no sentido daqueles minutos que terminam, mas as horas subsequentes. Após o término da reunião, na dimensão material, a atividade prossegue na dimensão espiritual, razão por que sugerido que, sendo possível, a avaliação seja feita em outra sala diversa da sala da reunião mediúnica, já que ali prosseguem as tarefas socorristas dos mentores. Assim, a avaliação realizada na sala da reunião ou em outra dependência do centro requer dos participantes a respeitabilidade tanto pelo recinto do centro espírita como pelos espíritos atendidos,
avaliando-se a atividade com respeito e comedimento. Após a saída da ambiência do centro espírita, é recomendado que os participantes se mantenham, quanto possível, no clima psíquico que fluíram durante a reunião, meditando no que ouviram, digerindo mentalmente melhor as comunicações. Tal atitude, que lhe será sempre de alto alcance positivo, a ajudar-nos a contribuir para que se melhorem moralmente, por prosseguirem em ação edificante e aprendizagem no desdobramento que os compromissos espirituais a todos nos facultam. A melhor postura, portanto, será a de prece, de se recordar das reflexões que foram estimuladas nas comunicações, os aprendizados a partir do exemplo alheio, a realização da leitura edificante, a abster-se de programas televisivos, acessos a páginas da internet ou estímulos sonoros que dispersem esse estado mental, como de conversações perturbadoras da ida a locais com ambiência desfavorável. Então, o dia da reunião, antes, durante e depois, deve ser reservado à reunião, né, no que ela traz de ensinamentos, que ela traz de possibilidades, para que a gente, então, continue colaborando com essa equipe espiritual que continua os seus trabalhos e colabore consigo mesmo para fruir melhor aquilo que ali se realizou. Essa postura favorecerá o desprendimento parcial pelo sono e o direcionamento dos trabalhadores encarnados, que estejam em condições para tanto, a fim de continuarem a contribuir durante o repouso do corpo no prosseguimento na dimensão espiritual das tarefas da reunião. Porque, sem dúvida alguma, na dimensão espiritual, principalmente no momento do nosso sono, nós podemos continuar atuando em outros atendimentos que a equipe entenda necessários. E para que nós tenhamos as condições para isso, é preciso que aquele dia seja guardado para esse mistério. Portanto, toda atividade excitante deve ser evitada, tanto antes quanto depois da reunião, sugerindo-se aos participantes que mantenham a disciplina mental, permanecendo à disposição da equipe espiritual para eventual continuidade do atendimento durante o repouso do corpo físico. É isso. Alguns minutinhos para nós vermos se restou alguma questão e depois eu aproveito o tempo final para o prosseguimento. Sandra, nós tivemos, na realidade, algumas questões e, em virtude disso, a gente contemplará duas delas agora e as demais a gente deixaria depois das 17 horas para quem puder ficar conosco, tá? Perfeito. Então, das duas que a gente selecionou para esse momento, a primeira é: existe limite máximo de idade para participar da reunião mediúnica? O critério seria as condições de saúde do indivíduo. Existem pessoas que, com a idade, vão tendo mais comprometimentos mais complicados, mais desastrosos, que impedem, inclusive, a sua postura de ficar mais tempo sentado, etc, etc. Então, vai de acordo com as condições da pessoa. Não se pode dizer que com tanto tempo de vida física alguém esteja inviabilizado de participar nas reuniões mediúnicas. Até porque existem pessoas que permanecem saudáveis durante o período de existência corporal. Então, não há esse critério. O mínimo, sim. O máximo dependerá das condições de cada um. É preciso atender ali nos requisitos as condições físicas, psíquicas, emocionais e espirituais. Certo, obrigada, Sandra. E a segunda seria: quanto tempo de preparo para se considerar uma pessoa como experiente, né? Quando se colocou ali vasta experiência do dirigente, do dialogador, se haveria algum parâmetro para se considerar essa experiência como vasta? Nós vamos tratar mais detidamente disso agora, nesse módulo que está se iniciando, mas a gente pode dizer, assim, de antemão, de uma maneira mais rápida, vejam, feitos cursos de formação, porque uma coisa é o curso de formação, eu me aproprio de ferramentas que eu saiba como fazer, esse é um primeiro momento. E depois, o que é esse convívio com o experiente? É o olhar como é que ele faz.
Como é que ele pega as ferramentas? Porque num curso de dialogação, por exemplo, vão me dar várias coisas. Eu vou aprender o perfil psicológico dos espíritos, eu vou aprender mais detidamente os recursos terapêuticos. E eu fico com a seguinte pergunta quando eu saio do curso: mas onde é que eu uso o quê? E é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que me apropriar disso. Então, quanto mais possível eu ficar com alguém mais experiente, tanto mais eu, inexperiente, estarei ganhando. Mas aí vai depender também da necessidade de eu assumir. Necessidade institucional de eu assumir. Então, se for possível me deixar ali e pontualmente o experiente ir me dando espaço, porque vai haver um momento em que eu vou ficar olhando ele fazer, e vai haver um momento em que ele vai começar a me dar espaço, vai me inserir. Agora tu dialoga com esse, agora tu faz isso, agora tu faz aquilo. Né? Então, feito esse segundo momento, o mais possível que eu pudesse ficar, só eu ganho. Mas, em havendo necessidade de me colocar na prática, é preciso que eu considere assim um mínimo, considerando que é uma reunião por semana, é muito pouco. Nem todos os espíritos se comunicam na mesma semana, então é menos ainda. Eu diria que em menos de 1, 2 anos, a pessoa não tem condições de fazer, se considerar com um mínimo razoável seguro para assumir uma função. Se fosse sob minha supervisão, um mínimo de 2 anos. Obrigada, Sandra. Você acha que responde mais uma ou deixamos para depois? Acho que deixamos para depois. Eu queria tratar pelo menos ali do como conduzir a direção. Então, fica para depois das 17. Obrigada.